Fala, povo! Vamos voltar aqui com o nosso podcast. Eu vou logo avisando um negócio pra você. Deixe de moído. Ai, gente, eu olho pra ela, eu me lembro desse personagem, não tem pra onde correr. Claro que ela não só tem esse personagem, tem outros maravilhosos, né? É diretora, é roteirista, é preparadora de elenco. Já, até depois eu vou contar, ela me preparou para um teste. Vou contar. Na época da pandemia, era por videochamada. Márcia Lois, que bom tê-la aqui. Ah, prazer, gratidão demais por esse convite, estou muito contente aqui. Tu sabe que eu gosto de tu pra caramba, mesmo de longe assim, não é aquela coisa, mas eu admiro muito você, né? Por N contatos aí, de longe, só te observando, mas isso se intensificou muito durante a campanha, com aquele seu personagem. Eu me identifiquei de um jeito, gente, não sei se vocês lembram, mas a Márcia fazia um personagem na campanha do Paulinho Freire, que era uma dona de casa, que ali falava as coisas que o adversário, na época, o ex-prefeito Carlos Eduardo, que era o adversário de Paulinho ali, e ela tinha essas frases, essas coisas e tal. Como é que foi fazer aquele personagem? As pessoas te reconhecem, te encontram na rua? Demais, Como é que é? gente, é muito doido isso, né? Teve uma situação acerca disso que foi bem engraçada, que logo quando começou, eu estava no açaí da Roberto Freire, fazendo minhas compras normais, aí aparece uma senhora, sotaque gaúcho, né, que é assim, né, com carinha de fã, eu digo, aí andou um pouquinho atrás de mim, aí depois, ei, posso falar com você? Oi, eu admiro muito o seu trabalho. No primeiro momento, eu pensei, nossa... Né, alguém que... Porque assim, a gente trabalha com isso, eu estou no meio artístico em Natal, no RN, já há mais de 10 anos. Sim. Então, na hora, no primeiro momento, eu não pensei que era campanha. Pessoa em teatro, cinema, filme, qualquer tal. coisa. Aí eu bem inocente e super contente, porque quem aqui não gosta de ser reconhecido. Ai, tal, e que filme você assistiu? Ela, hein? eu tô falando do trabalho na TV... Aí eu dei uma gaitada. Ela ficou constrangida, porque eu, às vezes, solto umas gargalhadas um pouco exageradas. E aí eu disse, você tá falando do moído. Que legal, é um trabalho também, né? Mas me reconhecem, sim, me reconhecem pelo moído. Falam que eu tenho que continuar, que eu tenho que inventar um personagem, que ficar fazendo coisa no Instagram e tal. Já pensei no assunto, só não tenho a dinâmica, a disciplina. O TDAH não me mantém, tá gerando isso o tempo inteiro, né? E você tem TDAH? Eu descobri depois da pandemia, depois de uma crise de pânico, que eu fui psiquiatra e o resultado foi... Também. Eu descobri depois da velhice, estudando para concurso público, que eu não conseguia me concentrar. Aí disse, é TDAH. Ritalina? Rita, minha amiga 10 miligramas? 10. LA? Amiga Rita. Amiga Rita, maravilhosa. E como é que é lidar com isso? Como é que, por exemplo, eu uso a Ritalina em momentos que eu preciso estudar. Para mim é a prioridade, que é quando eu tenho mais dificuldade de me concentrar, sentar a bunda na cadeira e ficar olhando pro livro. Oxe, que foi isso? Foi a Ritalina. É a Ritalina entrando aqui. Pensamento intrusivo, invasivo. Como é que é para você? Então, é justamente isso, porque assim, a questão do TDAH, a princípio, são pessoas muito dinâmicas, né? E tem um pensamento acelerado. Então, não é uma questão cognitiva, é uma questão operacional, né? Que às vezes, quando fala TDAH, as pessoas, bichinho, tadinho, coitado. Não, tem muita gente com muito sucesso que tem TDAH, né? Então, o tratamento é terapia, coisa que às vezes eu faço, às vezes não. Eu não tenho paciência para terapia, não vou mentir. Eu precisei em alguns momentos. Mas eu uso justamente isso, porque não dá pra gente ficar só com a parte gostosa do trabalho. Todo trabalho tem uma parte chata. E é nesses momentos que o TDAH grita, né? Quando você tem que sentar a rabeta em algum lugar, ler por horas algum documento, algum arquivo, desenvolver textos. Disciplina. Então, nesse momento é que o TDAH, que é a parte operacional, né? Ele lhe dá uma rasteira. Aí é para isso que eu uso, assim, quando eu tô momentos que eu preciso ler, escrever muito, né? Estudar mesmo e desenvolver, elaborar, né? A Márcia está fazendo agora a preparação do elenco de um filme chamado Corpo Clandestino. Correto. Mas não é só ele não, né?
Não, por conta da Paulo Gustavo, né? A Lei Paulo Gustavo de Paulo incentivo à Gustavo, cultura, isso. né? O RN está passando por um momento muito único na sua história no que diz respeito ao fazer artístico, né? Tem uma série, não são poucas, de atividades, tanto no campo do audiovisual como também em outros setores, acontecendo na cidade. Isso vai até meio de 2026. Né? Bacana. O que é maravilhoso, mas também preocupa um pouco, porque quando acabar esse incentivo que é tudo? federal, vai vir um buraco aí, e aí é que eu faço meu apelo aos gestores da cultura, da gente pôr em execução, né, o Fundo Estadual de Cultura, que já está aí, precisa só que isso deixe de ser só uma norma, um papel, um documento, e que vire algo que seja... Uma política pública. Concreto, porque apesar de parecer, são só obras de artes, mas não, a gente movimenta muito dinheiro, a gente emprega muitas pessoas, direta e indiretamente. Então, é um setor econômico, principalmente o audiovisual. Não é à toa que existe a Ancine para regulamentar a indústria do cinema, né? E eu acho que isso vem num momento que me corrija se estiver errado, mas a percepção que eu tenho é que, por exemplo, essa indicação para o Oscar da Fernanda Montenegro, essas coisas todas reverberam muito positivamente nesse mercado, inclusive aqui para nós do Nordeste, porque há um fazer desse audiovisual no Nordeste como um todo, e agora no Rio Grande do Norte, porque quase não tinha cinema no Rio Grande do Norte há um tempo atrás. Toda vez que alguém ou alguma obra ela é enaltecida e ela ganha reconhecimento no âmbito nacional e ou internacional, no caso do Ainda Estou Aqui, isso repercute e reverbera em mais incentivos, sabe? Por exemplo, após Ainda Estou Aqui, está tendo uma tramitação na lei para que os streamings realmente a gente consiga que 12%, né, do arrecadado, do faturamento, porque assim, o Brasil ele é um mercado gigante para os streamings, estou falando de Netflix, Amazon, entre outros. E não fica, esse dinheiro, ele não fica aqui. E que 12% desse faturamento que é gerado no Brasil fique para ser usado com produtoras do Brasil, com produtos, mais do conteúdos. Que justo. É uma lei. E isso, o Ainda Estou Aqui deu força para esse movimento, que já é um apelo, um movimento que vem acontecendo no plenário já de décadas, né? E que agora parece que vai dar certo. Então, assim, acaba gerando um incentivo, né? Porque 12% dos streams é uma grana boa. Com certeza. Que é se retroalimentar. E voltando à questão Alice Carvalho, maravilhosa. Nossa! Fez Cangaço Novo, né? E, já está num filme agora que também está sendo premiado, né? Com Wagner Moura. Tá, o Agente Secreto. O Agente Secreto, né? Que ela filmou concomitantemente com a Renascer. Com a novela. As folgas dela, ela voava para Recife para fazer as diárias dela de Agente Secreto e voltava. O fato de Alice Carvalho ter despontado, não somente ela, como também Titina Medeiros, como também César Ferrário, como também o próprio Enio Cavalcante, faz com que produções comecem a olhar para os talentos do RN com olhos mais interessados. Bacana. Então, todo e qualquer artista ou obra que ganha destaque, aquele local de onde saiu aquele artista ou obra recebe de volta de alguma forma. Por isso que eu faço esse apelo para o governo, que a gente, antes de terminar o mandato da nossa querida Fátima, que a gente ponha em prática o Fundo Estadual de Cultura, porque esses incentivos federais, em algum momento, acabam. E a gente não pode voltar ao que estava antes. A gente não conseguia. Então, a gente vai fazer esse ano 4 longas-metragens de 1,5 milhão. Isso é histórico. Isso não pode acabar. Cada um 1,5 milhão? Cada um 1,5 milhão. E é pouco dinheiro. É pouco para um longa-metragem. Mas pra gente... Pior seria se não tivesse nada, né? Não, mas pra gente, isso é maravilhoso. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E a gente falou agora um pouco... Só para finalizar esse assunto do cinema, do audiovisual e tal, quer dizer que a Lei Paulo Gustavo, então, pode deixar de existir? É isso? Eu pensei que ela seria uma lei que iria ficar, ou não?
Rapaz, só se tiver alguma movimentação que, mas a priori, é só uma leva. Acabou Entendi. os recursos, acabou Que ela a lei. surgiu ali naquela coisa da pandemia, que né? era uma lei emergencial para impulsionar o setor. Isso Sim. né? Para impulsionar, não, para salvar o setor. Salvar o setor. Na pandemia você não tinha produção. Exatamente. E o que fomenta, o porquê que 60% dos recursos da Lei Paulo Gustavo foram destinados para o audiovisual, porque o que financia a Lei Paulo Gustavo é o fundo setorial do audiovisual, é o dinheiro que vem do fundo do audiovisual, né? Esclarecendo, porque algumas pessoas, mas vai tudo, quase tudo para o audiovisual. Sim, porque é o audiovisual que está pagando. Entendeu? Faz sentido. Faz sentido. Agora, você falou de novela, e aí eu me lembrei que essa semana, uma semana atrás, eu me peguei de novo assistindo novela. E aí eu queria saber o que é que você está achando desse remake de Vale Tudo, porque se eu pudesse, se eu não tivesse dado para fazer, eu ficava grudado na televisão, porque eu tô adorando. E ao mesmo tempo eu fico vendo alguns comentários na televisão, e eu vi que você escreveu no mesmo comentário que eu no UOL. Qual foi? Colocaram um comentário que era comparando a atuação da Regina com a atuação da Thaís. E aí, caraca, quando você botou aquilo, eu logo vi. Gente, porque a atuação da Regina, me corrija que você que é especialista no assunto, é aquela coisa de fora para dentro. Muito gritada, muito, né? Tá aqui, tá aqui. E a da Thaís, não, ela vem daqui. Sentindo. É isso mesmo? Ou elas são atrizes do seu tempo? São estilos diferentes? Eu acho que são atrizes de tempos diferentes. Eu acho que isso precisa ser dito. Sim. Não é que a Regina Duarte, apesar de ter virado bolsonarista esquisita, para não falar outro tipo de adjetivo. Isso pesa contra ela. Não é que ela seja necessariamente uma má atriz. Não, ela tem as suas qualidades. Mas ela representa um jeito de atuar na televisão brasileira que era, assim, mais histriônico, mais formalista. Mais teatral. Que vai para a forma. Quando eu digo formalista, é que vai para a máscara. Isso que você diz de fora para dentro. Então, o olho arregalava. Tem um momento que a atuação que era usada no cinema, que é uma atuação mais introspectiva, mais contida, que é uma atuação que dialoga mais com o realismo e não naturalismo, que são coisas distintas, falando em atuação, começa a se cruzar e a gente entra no que a gente chamaria de atuação contemporânea, né, que é depois de 2010 para cá, que é um movimento que permeia tanto o teatro, o cinema e começa a entrar na teledramaturgia. Se você começa a assistir obras como Chega, Onde os Fracos Não Têm Vez, não, Onde Nascem os Fortes. Onde Nascem os Fortes. Você vai ver que tem uma estética que se assemelha muito com o cinema. E a partir dali tem um movimento que vai mexer não somente em como é filmado, porque tem uma questão também de fotografia e tudo, mas também de atuação, de buscar realmente ficar próximo do que seria uma atuação para o cinema, que é uma coisa mais orgânica, né? É uma coisa mais de dentro para fora, como você mesmo diz, né? Então, que passa que tem um compromisso de realmente passar uma verdade muito mais próximo do dia a dia, de causar uma identificação, de trazer mais para aqui. É curioso que tem muita gente que fica nesses embates entre a versão e tal, que gosta, que se apegou a esse jeito de fazer que já é datado. Talvez você pudesse fazer uma pesquisa. É o quê? Um saudosismo ou não? Não, talvez eu acho que são pessoas da época. Talvez porque eu acho que assim, eu considero... Rapaz, eu faço uma homenagem à Regina Duarte na meu piloto, que eu tenho uma série que eu estou finalizando, antes de vir para cá, estava assistindo o corte, e eu faço uma homenagem a ela, porque Regina Duarte é histriônica, né? Que é justamente uma das coisas, marcas da Regina Duarte, é aquela boca escancarada, escorregando, feito uma barata na parede, né? né? Sempre tem alguma novela que ela faz, em algum momento, alguma cena, ela vai passar por uma situação que ela vai... e vai escorregando, feito uma barata. E eu acho, gente, isso é uma marca da criatura. Aquilo marcou. O povo pensa que às vezes, sei lá, eu acho que aí tem lágrima, tem um bocão, tem uma cara espremida, tem uma barata escorregando. O povo pensa, gente, é incrível. Fácil de fazer. O que Thaís faz é difícil.
É muito mais difícil chegar naquela verdade. É muito mais trabalho. Eu digo porque eu sou atriz. Eu, para chegar numa cena daquela que ela fez, eu preciso de tempo, eu preciso de concentração, eu preciso de processo. Para fazer o que Regina Duarte fez, eu faço rápido. Porque é forma. Não, entendeu? É formalista. Sim. Muito bom, muito bom. Deu aula, anota aí você. E por falar em dar aula, você é preparadora de elenco. Fala. Hoje em dia, quando você está fazendo esses trabalhos de preparação de elenco, é esse tipo de interpretação que você busca, por óbvio? Eu busco o que eu chamo de atuação orgânica, né? Que é um termo que eu costumo usar. Não sei se eu conheço, né? Tem gente que gosta de dizer que inventou a pedra, a roda, né? Eu não sei, eu uso. Eu comecei a usar atuação orgânica, que eu gosto de algo que pareça orgânico, né? Que eu acredito que está acontecendo, né? Então, é nesse lugar. Então, eu trabalho com isso. Eu leio esse orgânico como assim, me corrija também se estiver errado. Em vez de agir, é reagir. É estar presente em cena. Em vez de eu chegar com tudo organizado na minha cabeça, eu vou chegar, eu vou sentar aqui, vou pegar o copo naquela fala, vou olhar para ele daquela forma e dizer tudo daquele jeito. Eu simplesmente venho sabendo quem eu sou como personagem, sabendo de onde eu vim, tendo muita convicção do meu objetivo, porque na vida a gente vai para os lugares... Para onde eu vou? Para onde eu vou com objetivos, e o objetivo é que me move na vida, e é o objetivo que me move na cena. E aí eu estou presente. E aí eu vou dar algo, você vai pegar isso, vai me dar de volta, e aí eu vou reagir a você. E aí aqui nasce a cena. Eu não... Entendeu? É uma ação e reação. E o orgânico está justamente... Eu estou tão presente em cena com você... que se entrar alguém aqui, fica na dúvida se isso é uma cena ou se isso é o que está acontecendo. Porque não é falar as minhas falas, é viver o que eu estou pensando. Então, eu penso enquanto eu falo, eu sinto enquanto eu falo, é tudo simultâneo. Eu descobri que você fez teatro ou estudou lá com os alemães. É a minha primeira formação em artes cênicas. E o que tem alguma semelhança? Porque eu acho que a nossa latinidade de atuação... é bem diferente do deles ou não? O que é que difere e o que é que te trouxe de lá para o seu trabalho hoje? Muitas coisas, assim, eu acho que esse movimento dessa atuação que eu chamo de atuação mais contemporânea, que eu vejo... olhando para o movimento do teatro que eu vejo aqui no Brasil... Sim, ela fala alemão, tá, gente? Só para barbarizar. Ich spreche Deutsch, né? Fließend Deutsch. Ai, meu Deus. Eu percebo que esse movimento aqui, ele começa a se construir a partir de 2010. Isso estou falando, gente, dentro da minha experiência. Eu não sou uma estudiosa, uma pesquisadora do teatro, né? Mas em 2003, 2004, 2005, essa perspectiva já estava acontecendo na Alemanha, onde eu estava, né? Dessa atuação, que é um jeito de estar no teatro, que ele não é mais tão... Claro que tem as peças mais formalistas, mas que ele é mais... buscando realmente parecer registro do cotidiano. Claro que dentro de uma linguagem teatral, que vai ter a luz, que vai ter o cenário e tudo, e que tem uma marcação de cena, mas a forma de falar e de ser. E o teatro alemão que eu aprendi, ele é muito a partir da palavra. Então, a gente trabalhava muito em cima de Stanislavski, que é a base de tudo, né? E que também o teatro brasileiro também bebe dessa fonte. Tudo. Stanislavski criou o que hoje é o que fundamenta a atuação no mundo, a interpretação. Então, ele que organiza um primeiro tratado sobre como construir um personagem, como desenvolver, como acessar sentimentos, etc, etc. Ele que para e estuda isso. Então, quando a pessoa pensa assim, quero ser ator, atriz, a primeira coisa que você diz para ele é vai estudar, né? Com certeza. Como tudo na vida. Porque tem gente que fica sempre imaginando essa coisa de, tipo, esse povo que influencia essas coisas da modinha que, eu vou fazer sucesso, quero fazer sucesso. E acha que é só aparecer e pronto. Gente, Isso ainda rola muito, não rola? Rola muito. Gente que confunde que eu vou estudar teatro e aí daqui a alguns anos eu sou famosinho, famosinha. É uma ilusão.
entendeu? Porque são muitas habilidades que você precisa desenvolver para além de conseguir atuar bem, interpretar bem. E não é todo mundo, não é porque você decorou um texto e você conseguiu fazer mais ou menos aquilo que lhe foi solicitado que você pode dizer que você é um bom ator. Né? Chegar no lugar onde a gente vê uma Thaís Araújo, chegar no lugar onde se tem uma Fernanda Torres, chegar no lugar onde se tem até uma Alice Carvalho, nossa, maravilhosa, que eu amo, entendeu? É um lugar de muita disciplina e também muito sacrifício. Aquilo não se chega do dia para a noite. É exercício, é uma musculatura. Né? Eu tenho a Cardeiro, que eu abri em 2022, que a gente tem uma Cardeiro, é um centro de formação artística para atores, diretores e também para outros setores do audiovisual. E Cardeiro. Significa o quê? É do Mandacaru? Sim. A flor né? O cardeiro é um tipo de mandacaru, o cardeiro. E aí, porque eu sou nordestina de com força. Então, não, mas você nasceu em Brasília, que eu tô sabendo. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas isso é só a questão de onde eu fui parida, onde me pariram. O que importa mas onde você se sente nascida é aqui. Aqui, a minha construção cultural, a minha construção social, né? Eu sou cria da ZN, entendeu? Nova Natal com força, alô Nova. 100% Zona Norte. 100%. Melhor lugar, gente, pelo amor da Deus. Né? E aí a gente tá artistas, falando de Natal bons vêm da ZN, viu? Muitos. Vi de cristal, tá? Então, por favor, respeite minha área. Mas voltando, esqueci o que eu estava falando. Não, a gente estava falando dessa questão da formação do artista, né? E você citou bons artistas, Alice. Wagner Moura, sabe? Isso é pesquisa, isso é dedicação e isso é treinamento continuado. Não eu lembro quando eu estava na minha formação, ainda na Alemanha, que eu levei uma rasteira da minha professora. Eu cheguei, preparei um mês meu personagem que eu ia apresentar, porque você preparava personagem, apresentava, recebia notas, e eu tinha muita convicção do que eu era foda. Sabe quando você sabe que você é foda? Mas você... E ela é mesmo. Não, mas entenda. Mas nessa época você já se achava mais foda. Não. Nessa época era o achismo. E aí eu fui, me apresentei lá, crente abafando que estava incrível. Quando terminou, a minha professora de perninha cruzada, bem lá, parecia com Fernanda Montenegro. Ela tinha uma coisa que ela fazia, ela tinha um óculos. Quando você começava a apresentar, ela fazia... Você não tem noção do que é isso. Você está parando para fazer o negócio, a pessoa que está sentada, ela senta... Dá um suspiro. Não, primeiro que ela está aqui toda eretazinha, olhando para você. Aqui, olhando para você. Aí você começa a fazer o que você está fazendo. Aí ela se encostou. Aí isso já é um sinal ruim. Aí você continua, ela... Quando ela tira o óculos... fala. Ela tem um momento quando ela tira o óculos e faz isso. E se você está no meio da sua cena, ela fez isso. Isso lhe destrói. Aí chega uma hora que antes de terminar, ela fala assim: você acha que a sua mãe ia acreditar nisso? Caraca! Boy. É nessa hora que a pessoa chora e a mãe não vê, literalmente. Não, e ela falou, ó, toda vez que você tiver com muita convicção que você tá pronta, que você tá boa, é sinal de que você tem que voltar 2 casinhas atrás e continuar estudando. E hoje eu entendi que é isso mesmo. Tá nesse lugar de insegurança, Não. É um lugar de ter o pé no chão. Entendi. De entender que é um músculo que você precisa estar treinando, sabe? Continuadamente. Por isso, na Cardeira, a gente tem um grupo de atores que a gente se encontra periodicamente para treinar práticas de atuação e fazer self-tapes para a gente se... Bacana. Entendeu? Porque se você vai para o Actual Studios, né, de onde veio Meisner, de onde veio não, que foi desenvolvido pelo Meisner, que foi um dos discípulos de Stanislavski, uma das máximas que ele desenvolveu, a técnica da repetição, era que o ator é igual a um músico, ele precisa estar treinando também. Entendeu? E ele mudava. Gente, celular que do nada começou a falar. Entendeu? Stanislavski. Então, gente que tem curso, saía e o cara
tem uns cursos, né, em Natal, que é uns cursos de uma... Gente, é o seguinte, assim como você não vai fazer um curso de padeiro com alguém que não é padeiro, assim que você não vai, como você não vai fazer um curso de medicina com professores que não são médicos, não dá para achar que você vai fazer um curso de atuação com pessoas que não são atores, né? Assim, a gente tem que vir de um lugar de um empirismo. Não vai dar certo. Então, chega lá, a pessoa não tem um mínimo de teoria, não tem... E é só, tipo, ligar a câmera e faz aí o que você quiser e fica fazendo. Isso é só massa... sabe, estímulo de um sonho, de uma ilusão, de uma fama que nunca vai vir. E tem muita, né? Essas Tem coisas demais. das pessoas alimentando esses sonhos, esses desejos das pessoas, e elas acabam embarcando. E pagam caro por meses, anos até. Meu Deus do céu. Pois é, se ligue. E quem quiser conhecer mais sobre a Cardeiro, como é que faz? A gente tem um Instagram que é Cardeiro. Cardeiro. Procura no show Cardeiro, é uma logozinha verde. Lá a gente lança os nossos cursos, inclusive assim que acabar o longa do André Santos e da Tereza, né, que é da Caboré, do qual eu sou sócia. Sim. A gente vai abrir uma nova turminha de atuação orgânica 1 e 2, que sou eu que ministro as aulas. No momento está tendo um curso ministrado pelo Matheus Cardoso, maravilhoso. Sim. Né? Matheus também já teve lá na Globo, né? Na novela. Ele fez o... Era João Leiteiro. João Leiteiro. Aquele rapaz distribuindo leite, gente. É um pecado. Rancho Fundo, né? Rancho Fundo. Rancho Exatamente. Fundo? Não, Mar do Sertão. Mar do Sertão. Rancho Fundo foi antes. Foi depois. Né? Foi depois? Foi depois. Eu troco tudo. Aquela série de novelas com personagens nordestinos, né? Todo mundo com cara de barro. Mas Mar do Sertão foi um acerto. Aí Rancho Fundo eles quis fazer, repetir o acerto, e aí eles resolveram errar. Onde foi que eles erraram? Botaram de novo um bando de sudestino para fazer nordestino. Gente, o sucesso do Rancho Fundo era porque era nordestinos fazendo nordestino. Tinha um ou outro sudestino no meio do babado. Entendeu? E aí funciona melhor. Agora, por exemplo, você fez um trabalho, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro que a primeira vez que eu te conheci foi... Alguém me passou o seu contato, eu entrei em contato para fazer a preparação de um teste. E você fez a preparação era a época da pandemia, você fez pelo... Qual é aqueles bichos que a gente ficava se comunicando, que eu esqueci? Um daqueles... Um videochamada. Por videochamada. E eu fiquei encantado como que você dominava, né? Eu fazia muito tempo que não atuava e tal, não sei o quê, já tinha feito algumas coisas, mas fiz mais teatro. E como que ali, com poucos toques, você conseguiu simplesmente transformar o jeito que eu tinha para dizer aquele texto e tal. Qual é... Não vou dizer a mágica, porque você estuda muito, vou estar subestimando você. Mas qual é o segredo para ter essa percepção tão rápida do que o texto quer dizer, de como você deve dizer ele? De novo, é treino, né? Eu estou como preparadora de elenco desde 2014. Então, eu estudei com Fátima Toledo, com Christian Duval, que para mim hoje é um dos melhores preparadores de elenco do Brasil, quiçá do mundo. Ele já fez produções internacionais, né? Eu fui em 2016 para a Escola Internacional de Cuba fazer direção de atores, né? Ou seja, bicho, a senhora gasta dinheiro para ser quem a senhora é. Eu invisto. E aí tem essa parte da formação de vira e mexe eu tá me reciclando, com pessoas que são realmente da área e não com pessoas que só dizem que são, que é importante, gente. Antes de meter seu dinheirinho, tenha certeza que você está realmente botando seu dinheiro no lugar certo, para tudo na vida, né? E treino, porque eu já fiz muita preparação de elenco e no começo, às vezes, eu demorava mais, mas é como tudo na vida, né? Você vai treinando, aí você vai desenvolvendo um olhar mais apurado para aquilo que funciona. E eu estou sempre tentando trazer para um registro do cotidiano. Então... Porque é isso, né? Você tem que, hoje em dia, tem que ter o arco dramático da cena, tem que você sair de um lugar e ir para um outro lugar, ou seja, tem camadas, tem essa coisa da pluralidade do personagem. E tem uma coisa que é importante. O que é que seu personagem quer? Muitas vezes as pessoas começam a estudar o texto, mas elas não param para fazer essa definição. Então, o que vai lhe mover e que vai dar todo um sentido para a cena é você entender quem é a sua figura e o que é que ela quer. Você entendendo isso e você aplicando um verbo
Tipo, meu personagem, ele quer ser amado. Então, eu quero amar. O verbo amar vai me impulsionar dentro do meu fazer e do meu falar. Isso já muda tudo, já muda a minha postura, o meu jeito de olhar, entende? Então, eu busco sempre nesse lugar, né? E a Márcia Alois, quando não está pensando em atuar, em arte, dirigir, escrever, fazer roteiro, o que ela gosta de fazer? Eu ia falar putaria, mas... eu estou num momento que eu estou tentando ficar quieta, né? Adoro. Não, mas a gente tem que tratar da cutis. É necessário. Muito importante, né? Fazer uma massagem Casado, interna. solteiro, como é que tá, Márcia? Livre para voar. Mas você tem filho? Tenho duas filhas maravilhosas. Que idade das meninas? Uma de 18, né, do meu primeiro casamento. Então, ela teve uma experiência muito bacana, mas ela disse que não quer, porque tá apaixonadinha, tá com o namorado. Ela disse, não quero fazer... A de 18? A de 18. Não quero beijar ninguém em cena, não. Oh, meu Deus do céu. Aí vai ser psicóloga. A preocupação é só essa. Só essa, deixa. E a mais novinha? E a outra vai fazer 8. 8 anos. 8 anos aí também. Vai ser a princesinha na escola, aquelas coisas. Não sei, ela gosta de vôlei e kung fu. Melhor. Mas eu gosto de... por exemplo, eu estou com um hobby agora que eu quero ter uma nova língua, né? Que eu já falo alemão e português, arranho no espanhol e eu quero aprender o inglês, né? Quer ser poliglota, filha? Quero. É o hobbyzinho, meu hiperfoco aqui para distrair, é isso. E... Você se cuida? Você tem vaidades assim? Muito. Eu tenho vaidade. Eu tenho 47 anos. Um ano mais nova que eu. Né? Tô bem na fita, né? Toda natureza. Né? Eu faço massagem. Mas o que é que você faz para cuidar dessa sua vaidade? O que é que você costuma fazer? Você faz massagem? Eu não faço exageros, né? Então, assim, eu desde sempre eu busco o equilíbrio. Eu não me privo de nada, né? Mas eu também não sou muito, quando eu vou para as festas, é raro eu ir para a festa para chutar o pau da barraca, é muito raro. Geralmente eu vou, eu bebo, eu me divirto, mas é sempre assim, naquele momento eu tenho uma coisa que quando eu sinto as pontas dos meus dedos com leve formigamento, eu digo, já deu. Nossa, ela tem um termômetro. Eu tenho um termômetro do formigamento dos dedos. Então não gosto. Então, e aí eu cuido da pele, então não tomo muito sol, tomo sol em horários, né? E de dezembro para cá eu estou praticando musculação direitinho, sempre fiz pilates e cuido da minha alimentação. Então, você veio morar aqui em Natal com que idade? 7 anos. 7 anos, muito novinho. Você nasceu em Brasília? Nasci em Brasília, filha de nordestino. Minha família foi construir Brasília. Então é a legítima candanga. Exatamente. Porque, gente, candanga... Explica o termo, pessoal. Candanga mesmo é o filho do nordestino, aquele nordestino que foi construir Brasília. E você é literalmente, porque a família voltou para cá. Voltou. Eles eram daqui. Eles foram para construir. Meu pai Brasília. foi realmente contratado. Muitos candangos ficaram lá e eles voltaram. A minha família, mãe odiava Brasília. Porque quando tinha eu lembro de uma das chuvas, teve chuva de granizo. Você tem alguma lembrança de Brasília? Uma dentada do cachorro da vizinha que eu pisei no rabo. Essa é a minha lembrança. É uma traumática. Lembrança emotiva. E daqui, da sua infância e adolescência, o que é que te traz de memória, assim, quando você pensa, você morava no interior, né? Não. A minha mãe era de lá de Cabugi, mas quando a gente veio, voltou, a gente ficou um período em Extremóis. Sim. Depois ficamos uns 3 anos em Bairro Nordeste, que tem família lá, gosto muito de Bairro Nordeste. E aí depois, lá a partir dos meus 10 anos, a gente foi para o Nova Natal, eu acho que era quando o bairro começou a ser finalizado, entregue, que minha mãe tem uma casa lá, e lá eu fiquei até ir para a Alemanha. E como é que era essa vivência lá no Nova Natal? Era o quê? Adolescência? Adolescência. Como é que era a Nova Natal que você lembra da sua adolescência? Rapaz, era de boa. Era muito boa. De brincar na rua? Brincar na rua, queimada, coisas que hoje não se faz. Então, a gente toda tarde ia pra frente da casa brincar de queimada, brincar de vôlei, sabe? Corria nos quintais dos outros. Teve uma vez que eu vi descobrir que eu era míope depois desse dia. A gente tava brincando de esconde-esconde e tinha, graças a Deus, não era arame farpado, era só um arame liso. Todo mundo entrava numa casa, saía correndo e voltava. E eu entrei, achei aquela coisa do tica. E aí
acunhei, achei, eu vou voltar para... Só que eu não vi o arame. Ah, meu Deus. Então foi aqui em cima do olho. Se fosse farpado, eu tava cega. Eu só bati e caí. Pá! Aí Jesus. fiquei aqui roxo, tudo, sei o quê. Aí todo mundo, mas você não viu, porque todo mundo tinha visto, menos eu. Aí deve ter um problema aí. Semanas depois fui pro oftalmo, né? Você tem só 8 graus de miopia. Quase cega! Coitado. É muito, é igual a mim, eu tive que fazer cirurgia. Tem alguma coisa que, quando você pensa na sua carreira, as pessoas têm essa ilusão, algumas, de que um ator, para ter sucesso, tem que estar numa novela da Globo, por exemplo. Uhum. Você teve em algum momento esse tipo de ilusão? Ainda almeja isso? Ou o que é sucesso para Márcia Loss? Eu acho que eu já sou uma pessoa de sucesso porque eu vivo da minha arte. Principalmente em Natal. Então, assim, eu pago minhas contas com o meu trabalho. Então, agora também, assim, eu trabalho. É muita coisa, é muito projeto ao mesmo tempo. Então, eu tô num filme de alguém, eu tô preparando elenco, no outro eu passo uma pontinha de personagem, no outro eu faço sala de roteiro e por aí vai. Então, são, né? Mas eu, juntando tudo, eu pago as minhas contas e vai. Tô financeiramente do jeito que eu quero? Não, mas vou estar. Mas também por conta do TDAH, que a pessoa tem impulsividade, eu confesso. Eu te entendo, amiga. A gente vai pensar e vai dar. E quando chega no final do mês, eita não, porra, acabou. Tô no vermelho de novo. É isso. Mas a gente vai dar conta, vai dar certo. É isso aí. Mas então eu me considero uma pessoa... Agora... mas tem essa tenho vontade, sim, de fazer uma novela das 7 da Globo, porque eu gosto da comédia, entendeu? Eu tenho vontade, sim. Não vou negar, não, viu, gente? Ei, olha, eu arraso na comédia, viu? Deixa de moído e me contrata. Vai, vamos fazer um deixo de moído sensual. Vamos misturar. Ei, o pessoal tem razão. Você devia manter esse personagem e trazer pra internet, porque é muito massa. Enquete, deixo de moído. vocês... Ela tinha nome? Tinha! Mas nunca apareceu. Aparecia? Jussara, e tem uma história pra Jussara. Jussara é uma homenagem do meu ex, FDP, que ele me contou na época em que eu achava que ele não era FDP, ele me contou que, enfim, estava com essa gata aí, que tinha... falava a língua dos anjos, ela era muito safada, mas na hora do vamos ver, desatava a falar a língua dos anjos. Nossa! E no meio de uma dessas fudelâncias aleatórias com a língua dos anjos, que eu não sei como é que fala lá. Como é que a pessoa transando fala a língua dos anjos? Enxúria Labastanha. Que isso, gente? Não sei. Que aí loucura. do Neida, assim, sem é alemão, sem aviso prévio, segundo ele estava lá deitado com, né, a bandeira erguida, ela simplesmente abriu as nádegas e sentou-lhe com tudo. Ela quicou, ela fez quicou, ela entrou e pulou pro outro lado. Aí eu achei, gente, como é que a pessoa faz isso consigo, né? Eu não sei se é verdade ou não, porque ele também, depois eu descobri que ele contava uns causos, né? Umas histórias vantagens. Mas a história é boa. A história é boa. A história é boa e eu quis homenagear que a pessoa tem que ter, né, assim, uma capacidade dilatativa muito grande. Aí eu disse, merece. Ô, destruição, Jussara. Pô, quicou para um lado. Aí eu digo, vai Mas ser esse nome Jussara. você internamente que você usava, não aparecia. A equipe era o Jussara. Jussara tá chegando. Até porque, gente, eu fiz e assim... Eu sou esquerda, sempre fui. Aí eu disse, gente, eu não quero Márcia se envolver. É a Jussara que tá fazendo esse personagem aqui. Aí eu quis dar um nome pra eu me sentir mais confortável. Você é esquerda? Então no segundo turno não deve ter sido fácil pra você, não? Porque aí você teve que meter o pau em Natália. Doía. E aí, e eu notei também, eu acho que eu tive a impressão que você era melhor quando você metia o pau em Carlos Eduardo. Quando eu falava de Cabeção, era uma delícia. Desculpa, Cabeção, nada pessoal. Nada pessoal. Mas era gostoso falar, né? Mas quando tinha que falar de Natália, e teve alguns textos que eu recusei, porque eu não me senti confortável de jeito nenhum, não que eu tenha... Porque assim, não tinha nada para falar mal de Natália, vamos ser sincero, né? A única coisa ruim, assim, que se é que é ruim, era forçar uma barra do fato dela, do medo que ela talvez viesse a ser uma segunda Fátima, porque não tinha muito o que falar. E foi muito nisso, né? Não, foi o tempo inteiro basicamente nisso, né? E tanto é que chegou aos ouvidos dela, que eu conheço ela, era a pessoa, e ela me mandou um vídeo
Já no finalzinho, faltando alguns dias para terminar, dizendo para eu ficar tranquila, que ela sabe que, inclusive tirando onda, desde moído, Márcio, eu tenho esse vídeo carinhoso, entendeu? Dizendo que eu ficasse tranquila, que tá tudo certo, que ela sabe que é trabalho, que etc, etc, que boleto não tem partido e que tá jóia. Que... Bacana essa postura ela dela. Foi maravilhosa. Que político iria fazer isso? Nenhum. Então, assim, fiz meu trabalho, não devo nada a ninguém. Mostra a maturidade dela também, E né? o Paulinho, em algum momento, foi legal. Logo quando ele me conheceu, que eu falei, eu disse, você sabe que eu sou Tatália. Ele disse, não, estou lhe contratando pelo seu trabalho, não pelo seu voto. Né? Isso também eu achei louvável da parte Isso dele. é legal, que mostra também uma maturidade do mercado, Sim. porque as pessoas têm que separar. Eu tenho que ser profissional, sabe? Eu acredito muito nessa frase filosófica: dinheiro na mão, calcinha no chão. Estou trabalhando. Quer dizer, não de fazer tudo pelo dinheiro, mas que eu digo assim, você entendeu o que eu quis dizer? Não é igual a Jussara, não, tá? Mas sem mas assim, dilatar tanto, né? sem dilatar tanto. Porque assim, claro que eu tenho minhas convicções, aquilo que eu acredito politicamente, que eu vou votar, mas enquanto profissional, eu estou fazendo um trabalho. Exato. Era né? um personagem. Era um personagem, né? Definitivamente. Assim, eu nem uso esse bordão na minha vida desde muito. Era um texto, né? Que o texto não era meu, o texto era do Rafael. Gostoso, que esqueci o sobrenome do Rafael. Rafael, é você. Você Você Rafael. sabe que você é você. Você sabe que é você, Rafael. Márcia, Depois me liga. Para finalizar, eu vou fazer algumas perguntinhas. Um livro que mudou sua vida? Eita, porra, na tabaca da cachorra. Olha, Não, esse livro eu não conheço. Gente, um livro que mudou a minha vida, isso foi na adolescência, lá dos 17 por aí. Não riam, mas a Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. Por conta daquele livro, foi quando eu comecei a me masturbar. Uau! Então, eu com 17 anos, eu não me masturbava. Então, O quê? Educação católica? Não. Igreja? Educação católica. Sim. Cara, eu fui Valores, criada no catolicismo hard. Então, Nós as poucas todos, vezes que eu muita gente. tentava, eu imaginava Deus parado no quarto me olhando. Gente, o priquito murcha. Não tem como bater siririca imaginando Deus te olhando. Por favor, cristãos, vamos parar com isso. Siririca é siririca, punheta é punheta. Deus tem mais que fazer do que olhar a gente nesses momentos, né? Né? Chamar o cara de voyeur, né? Acaba ruim. Não, ele não vai ele fazer não é isso, assim, não. não. O meu Deus, ele não liga. O meu Deus, ele não liga. Pode bater, meu amor. É o seu. Eu dei pra isso mesmo, pra você sentir prazer. Pode usar. E Verônica Decide Morrer, de Paulo Coelho, ela me trouxe isso, essa liberdade, entendeu? Ela me fez achar o meu grelinho. E não se sentir culpada por tê-lo ou de usá-lo. uma forma muito bonita, maravilhosa. Então, foi uma reconexão com a minha sexualidade. Até porque, meninas, vamos combinar, às vezes é bem melhor uma siririca bem batida do que pegar um macho que não vai te dar prazer. Ai, gente. Falei bonito? Falou. E tem muitos que não sabem. Não sabe nem onde é o grelho direito. Não se sabe acha... onde é o grelho. E quando sabe, gente, pelo amor de Deus, gente, dente não! Dente não! E nem vem com boca mole. Tem uma pressão específica. E agora, tem alguma coisa que você se arrepende? Às vezes eu penso nisso, assim. Tem momentos em que eu permiti situações, mas foi muito mais pelo fato de a gente tem uma mania feia de não respeitar a própria intuição. Não sei se já passou por isso, mas todas as vezes da minha vida, não foram muitas, mas houveram, que eu me arrependi, que eu sofri, que eu quebrei a cara, na verdade, foi porque eu teimei. Por insistência. A minha intuição estava dizendo, bicha, tá esquisito. Aí, às vezes, a gente tem uma coisa racional desse mundo cartesiano. Não, mas eu vou fazer dar certo. Ou a teimosia de querer salvar uma coisa que já tá cagada. Sim. Relacionamentos. Também. Né? A gente se agarra na palavra, a gente só olha as ações. A pessoa está falando uma coisa, mas está fazendo um negócio que não condiz, o que ela está fazendo é que conta. Né? O que ela está fazendo é que conta. Não importa se ela está dando o melhor texto. O que importa é o que ela faz. Principalmente o que ela faz quando você não está. E aí, muitas vezes, a gente tem dentro da gente uma intuição que diz que aquela situação, aquela criatura não é legal. Só que aí fica a outra parte do cérebro, sim, mas você não tem motivos para isso, ela não fez nada. Às vezes a gente fica procurando provas, a gente não precisa de provas, a gente precisa estar atento à nossa intuição e seguir ela. Todas as vezes que eu me machuquei,
o principal motivo foi porque eu não segui minha intuição. Uhum. Então, eu me arrependo de ter momentos que eu negligenciei a minha intuição. Boa. Entendeu? Muito bom. Mas também é aprendizado na vida. Claro. É aprendizado. Eu sou uma pessoa... Ou seja, se você hoje está dizendo isso aqui, é porque você aprendeu com isso, né? Sabe que a sua intuição é importante. Eu sou uma pessoa aberta, sou uma pessoa que hoje o povo chama de emocionado. Talvez sim, mas eu prefiro ser assim do que ser uma pessoa emocionado. Seca, fria, blasé. Não, quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Entendeu? E a gente vive assim. Eu sou emocionado também, igual você. Virginiana. Virginiana, eu tenho um amigo, meu melhor amigo. Vocês são muito pragmáticos, assim, de... Né? Mas quando se envolve, se envolve. Se envolve, né? E o sexo é muito bom, virginiano. Não quero fazer propaganda, mas o sexo é muito bom. Boa. Tu sabe que eu fiquei com uma pessoa só porque eu descobri que ela era de virgem, que eu queria saber. Como fazer com o outro, ver se é igual pra saber a sensação do outro fazendo comigo, que sou de virgem também? Foi só sexo, não foi amorzinho, mas foi foda. Porra. Eu sou de escorpião. Dizem que é bom também. É muito bom. Então, Dizem que às vezes eu pego escorpião bom. Só pra saber. Tem uma pesquisa, tem um lado meu que é pesquisador. né? Agora, Márcia, na sua existência, agora eu vou pro lado filosófico pra gente finalizar. Assim, o que é que você acha que é o seu legado? O que é que você quer deixar para as pessoas pela sua existência aqui? Qual é a marca? Qual é, sei lá, a impressão que você quer passar? Ou não quer passar impressão nenhuma, não tem essa intenção? Como é que você vê essa questão quando pensa quem foi Márcia Alois? Eu sou uma pessoa que eu tenho algumas coisas assim que eu falo com frequência, assim, lealdade. Sabe, assim, tanto é que as pessoas... por exemplo, fidelidade ou lealdade. Eu sou uma pessoa extremamente leal. Não necessariamente fiel dentro do... Tá entendendo a diferença? Sim. Porque lealdade, para mim, é uma coisa muito mais profunda. Tem a ver com outras coisas para além do corpo. E ao mesmo tempo... Porque eu gosto de ser uma pessoa livre, entendeu? E gosto de dar liberdade. Sim. Mas dentro de algo que se encaixe nesse conceito de lealdade. E eu acho que passar uma vivência que... tenha esses dois conteúdos, liberdade junto com lealdade, com respeito a si e ao outro, né? Eu ter passado isso tanto na minha vida como também nas minhas obras, eu ainda tenho alguns roteiros que eu quero filmar antes de morrer, eu acho que seria incrível, sabe? Uma pessoa, sim, ela é uma mulher livre, consigo, com o seu jeito de andar, de viver a própria sexualidade, mas leal. Sabe? Essa conexão, essa união desses dois conceitos que para mim são muito importantes, eu acho que seria um legado incrível. Você já deixou um legado em mim, aprendi muito com você hoje. Oh, meu Deus! Muito obrigado por ter aceito o convite. Sim. E aqui a gente sempre acaba, né, quando as pessoas se permitem, por óbvio, eu nem perguntei se você queria, não, eu só disse que você vai cantar. Então tem o karaokê agora no final, a gente vai cantar uma música que você escolheu. Por que essa música? Não sei. Eu amo Cake, mas também Cake amo... é uma banda americana que não existe. É americana ou é inglesa? Inglesa, britânica. Que não existe mais, que inclusive eu, na época do Inácio Toca Trompete, long time ago, que eu cantava. Era maravilhoso. Eu cantava uma versão do Cake de I Will Survive. Gosto muito. Afraid. Você quer cantar essa? Também pode ser. Não, vamos cantar essa daí, perhaps. Então a gente vai cantar. Quer dizer, ela vai cantar, eu vou fazer só o back. Gente, eu vou arranhar. Tá? Que a minha segunda língua não é o inglês, é o alemão. Mas a gente... Ai, chega já! Bora! You want to admire of me, and so I am to know. You always tell me, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over and then you only answer perhaps. If you can make me my mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me,
say yes. But if you don't dare confess, and please don't tell me. Perhaps. Uhul! Talvez nada, Obrigada. com certeza. Não, o começo foi cagado, em algum momento melhorou. Gente, obrigado a vocês pela companhia e a gente volta no próximo, tá? Perhaps. Adorei.